vereadores, em 15 de maio de 2017. Ordem do dia, aprovação da ata da sessão anterior. Secretário, para a leitura. Aos 8 dias do mês de maio do ano 2017, às 19 horas, o plenário pode autorizar situado na Avenida Antônio Pérez, Centro em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Marcos Espanhol, Pai Contigo, o senhor Maria Cristóvão, Clarice Teomaninoso, Vinícius Romério, Benito Compolado, Roseli Mandapilho do Albuquerque, Mário Antônio Cortelini e Claudio Próximo, Altir José Ferro e Gilmar Veloso. Sob a presidência do vereador Marcos Espanhol, foi aberta a sessão e de imediato passou-se aos trabalhos da ordem do dia. Ata em discussão. Em votação. Aprovado a todos os vereadores. Na sequência da ordem do dia, o projeto de lei número 66 de 2017 autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a concessão de obra pública mediante processo de licitação com encargos e outras providências, com autorização para que o município conceda por prazo a ser determinada em licitação uma obra pública denominada de Miranda. O vereador Gilmar estava com vistas desse projeto será liberado, Gilmar, 100% liberado para a ordem do dia, a secretária para a leitura. Projeto de lei 66, 2017, 24 de março de 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a concessão de obra pública mediante processo de licitação com encargos da outras providências. No leme nosso, na condição do prefeito municipal de Nova Prata, nós sabemos que o Poder Legislativo aprovou e sanciona por mundo a seguinte lei. Artigo 1º, fica autorizado o Poder Executivo Municipal, mediante processo de licitação, a realizar a concessão de obra pública do denominado Mirante, medindo 362,7 metros quadrados de construção, compreendendo a área interna e externa localizada no loteamento civil. Parágrafo 1º, poderá o concessionário atender a sua necessidade e a finalidade a que se destinar a entender, a reformar e ampliar a área construída, sendo que qualquer alteração do projeto original deverá passar por consulta ao Conselho Municipal de Turismo e pelas aprovações da área técnica do município e passará a compor o patrimônio público municipal, findado o prazo da concessão. Parágrafo 2º, o processo de licitação é que determinará o tempo de concessão de que trata o caput do presente artigo, sendo que o prazo máximo a ser cotado na licitação será de 10 anos, prorrogáveis por igual período, havendo interesse público. Artigo 2º, fica revogada a lei municipal número 7.470/2009, de 30 de setembro de 2009. Artigo 3º, esta lei municipal entrará em vigor na data de sua publicação, gabinete do prefeito municipal de Nova Prata, como o nosso prefeito. Projeto de lei em discussão. Com a palavra, o vereador Ministro Renan. Muito boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, colegas, que nos prestigiam. Esse projeto aqui, então, trata da concessão à iniciativa privada de uma área livre de uso público. É uma área verde, que sempre há uma distinção na lei de parcelamento do solo federal, né? A lei 6966 de 79, que define a área mínima e a área verde que cada loteamento tem que ter para ser aprovado. Aqui no plano diretor, então, a área verde ela tem um outro número, área livre de uso público, mas não deixa de ser área verde. Eu entendo que esse espaço realmente deva ser melhor aproveitado, né? Um grande deve ser melhor aproveitado, mas ao mesmo tempo eu não concordo que a área verde destinada na matrícula como livre de uso público, se ela é livre de uso público, ela não pode ser privatizada, ela não pode ser estatizada.
o Estado não pode abrir mão dela, porque ela pertence à comunidade que vive naquela comunidade. E não é a mesma coisa que a concessão da praça, lá, da área verde para a Ascodef. A Ascodef é uma instituição sem fins lucrativos. Ela tem, né, o fim social da área verde de uso público estaria muito bem atendido nas mãos de uma entidade sem fins lucrativos. Agora, na minha opinião, não posso aceitar que uma área verde seja colocada nas mãos da iniciativa privada, porque eu entendo que não é possível que isso aconteça. Então, eu já adianto meu voto e eu não sei, eu sou contra o projeto. Obrigado. Projeto de lei de votação. Com a palavra o Regina Matheus. Senhor presidente, mais vereadores, pessoas que nos acompanham. De fato, existe essa discussão e essa possibilidade de divergência de entendimento levantada pelo vereador Vinícius. Como eu havia pedido vistas e tinha pensado em fazer uma emenda nesse projeto, e na condição de líder da bancada eu posso fazê-la, fazer até no momento da discussão. Eu queria apresentar, presidente, uma emenda de líder da bancada para que no parágrafo 2º seja reduzido o tempo, ao invés de 10 para 5 anos, prorrogáveis por igual período, se continuar, se houver interesse público. Então, eu queria colocar para apreciação, até porque se vai avaliar melhor nesse período, se vai dar certo ou não vai, até porque, como diz o próprio projeto, não poderá sofrer alterações naquilo que já existe lá. Poderá ser feita alguma outra obra, mas não mexer naquela estrutura que está lá. Então, eu quero propor aí uma emenda para redução do prazo. Obrigado. Então, a palavra do vereador Coutinho. Dentro dessa colocação, eu gostaria que essa pesquisa fosse estudada por lá na quarta-feira, então, Então vamos baixar as sessões para ser avaliado, então, e vamos formalizar aí o vereador em papel para a gente poder discutir melhor nessas comissões. Dando sequência do dia, tivemos o projeto de lei 74/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a patrocinar com forma de apoio cultural para uma comunidade em foco, produzido pela Associação Comunitária de Desenvolvimento Cultural e Artístico de Nova Prata, radioativa, nos termos que estabelece. Porém, esse ato foi colocado na ordem do dia, mas nós não tínhamos a liberação do vereador tipo de polícia. Senhor presidente, colegas vereadores, plateia que nos assiste, servidores da casa, boa noite. Realmente, esse coisa de pistas, eu gostaria que realmente não fosse liberado para votação nessa sessão, né, no dia de hoje. Inclusive, eu gostaria, senhor presidente, que viesse a essa casa o descritivo, o que é o programa Comunidade em Foco. Tá? Então, se possível, então, que a diretiva mande até nós detalhadamente o que é Comunidade em Foco, que esse dinheiro que pessoas solicitando é para fazer bancar esse custo. Tá? Então, vamos ver detalhadamente o que vem a ser Comunidade em Foco. Se possível, até uma certa urgência, pois nós temos que liberar para a próxima sessão, então, esse pedido. Muito obrigado. Sim, o projeto de lei número 86/2017 autoriza a cedência de um servidor público municipal ao Tribunal Regional Eleitoral, a manutenção da cedência do servidor enquanto do cargo de telefonista ou recepcionista. Esse projeto é baixado para as 3 comissões e foi liberado para a ordem do dia pelas 3 comissões. Secretário, fala aí.
86, 2017, 5 de maio de 2017. Autoriza a cedência no servidor público municipal ao Tribunal Regional Eleitoral. O lei nosso, na função do prefeito municipal da Lavrata, a saber que o poder legislativo aprovou e sanciona como a seguinte lei. Artigo 1º, fica o município de Nova Prata autorizado a ceder no servidor público municipal ao Tribunal Regional Eleitoral para desempenho das funções de telefonista recepcionista com regime de trabalho de 36 horas semanais junto ao cartório eleitoral de Nova Prata. Artigo 2º, a cedência que se refere ao artigo anterior é pelo prazo de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, observadas as disponibilidades do município e a necessidade do Tribunal Regional Eleitoral. Artigo 3º, o servidor a ser cedido desempenhará as mesmas funções de seu cargo no órgão sessionário, percebendo a mesma remuneração a que faz jus, cujo pagamento em cargos sociais e promoções de acordo com o... Alguém me ajuda aqui? Ficam de total responsabilidade do órgão cedente. Justiça da... Artigo 4º. O setor competente do Tribunal Regional Eleitoral fica obrigado, durante o período de cedência com ônus para o município, fornecer regularmente o atestado da efetividade da servidora cedida, bem como informar ao Poder Executivo eventuais ocorrências relativas à vida funcional da mesma. Artigo 5º. Esta lei municipal entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo efeitos a contar de 21 de março de 2017. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, o lei nosso prefeito. Projeto de lei em discussão. Presidente, eu pedi antes, mas eu pedi hoje. É novo, né? Pistas. Esse já estava na... Qual é o... São as funções. Não tem valor, não. O projeto não consegue. Pistas. Então, concedido o pedido de vista já ao vereador de Madeiros. Projeto de lei número 88 de 2017 autoriza a abertura de decreto suplementar bastante vigente por redução orçamentária, Secretaria de Obras e Saneamento para aquisição de materiais elétricos para iluminação pública, valor de R$100 mil. Também esse projeto estava com as 3 comissões, foi liberado para a ordem do dia por 2 comissões, sem parecer favorável da Comissão de Justiça. Secretário da Lei. Projeto de lei 88 de 2017, 5 de maio de 2017, autoriza a abertura de crédito suplementar do orçamento vigente por redução orçamentária. Vou ler nosso na Comissão de Municipal de Nova Prata, para saber que o Poder Legislativo aprovou e o sanciona promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por redução orçamentária no valor de R$100 mil. Na seguinte dotação orçamentária: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, Rede de Iluminação Pública Municipal, Material de Consumo, R$100 mil, no total de R$100 mil. Artigo 2º, servirá de base para o crédito suplementar previsto nesta lei, redução de igual valor das seguintes classificações orçamentárias: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, manutenção das estradas rurais, material de consumo R$20 mil, obras e instalações R$20 mil, da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, subvenções a entidades esportivas, subvenções sociais no valor de R$10 mil, encargos gerais diversos, sentenças judiciais R$50 mil, totalizando então R$100 mil. Artigo 3º, esta lei municipal entrará em vigor na data de sua publicação no Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, por lei nosso prefeito. Projeto de lei em discussão.
vamos fazer a votação desse projeto manualmente. Então, os vereadores que votam favorável a esse projeto permanece em comissão, os vereadores que são contrários a esse projeto, querem ficar no projeto de lei em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 89 de 2017 autoriza a abertura de decreto suplementar no orçamento vigente com a redução sanitária da Secretaria de Obras e Saneamento para a manutenção da arborização urbana com poda e remoção de árvores, no valor de R$ 48 mil. Esse projeto também estava baixado para as 3 comissões, foi liberado para a ordem do dia pelas 3 comissões. Secretária, fala aí. Projeto de Lei 089/2017, 5 de maio de 2017, autorizar a abertura de decreto suplementar no orçamento vigente por redução orçamentária. O lei nosso, na Comissão do Prefeito Municipal de Lava Prata, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e o sancione promulga a seguinte lei. Artigo 1º, fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abrir decreto suplementar no orçamento vigente por redução orçamentária, no valor de R$ 48 mil, na seguinte dotação orçamentária. Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, manutenção e melhorias de ruas e passeios públicos, outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, R$ 48 mil, um total de R$ 48 mil. Artigo 2º, servirá de base para o crédito suplementar previsto nesta lei, redução de igual valor nas seguintes classificações orçamentárias: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, Infraestrutura Urbana, material de consumo, R$ 15 mil, manutenção das estradas rurais, material de consumo, R$ 10 mil, outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, R$ 10 mil, infraestrutura urbana, obras e instalações, R$ 13 mil, totalizando R$ 48 mil. Artigo 3º, esta lei municipal entrará em vigor na data de sua publicação do gabinete do prefeito municipal de Nova Prata, do poder nosso prefeito. Com a palavra, o vereador Wilson. Minha saudação mais uma vez, uma boa noite a todos. Eu estranho um pouco esse projeto que destina recursos da Secretaria de Obras para uma ação de poda e deveria ser vinculada à Secretaria do Meio Ambiente, que cuida da arborização urbana do município. Mas tudo bem, não é esse o problema. Agora eu liguei para o biólogo do município e eu perguntei para ele qual era a intenção do projeto, se sabia alguma coisa. E ele me disse que ele aguardava apenas que a empresa, que na licitação constasse, né, que a empresa que vai proceder às podas, que vai realizar os serviços, obedeça, que conste como descrime no edital, que a empresa responsável que vencer a licitação e se tornar responsável pela poda, obedeça a BNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, no momento em que for podar as árvores, né? E assim poder preservar a saúde delas e ser uma. Então, só para transmitir ao executivo que, se for possível, insira no edital de licitação como descrime, né, como critério a ser atendido pela empresa vencedora, que siga a BNT no momento de realizar a poda. Obrigado. Projeto de lei em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 92/2017 altera em parte o anexo único da Lei Municipal 9.762, de 4 de abril de 2017. Altera a exigência para a contratação de psicólogo para o programa Assessuras Trabalho, alterando a exigência de experiência junto ao programa de 2 anos para 1 ano. Esse projeto também tinha sido achado pelas comissões, foi liberado para a ordem do dia por todas as comissões para ser favorável à Comissão de Justiça. Você vai falar aí, Projeto de Lei 092/2017, 5 de maio de 2017.
altera em parte o anexo único da Lei Municipal número 662/2017, de 4 de abril de 2017. Poder nosso na função do prefeito municipal de Nova Prata, nós sabemos que o poder legislativo promove, sanciona e promove a seguinte lei. Artigo 1º fica alterado em parte o anexo único da Lei Municipal 9.762/2017, de 4 de abril de 2017, especificamente na letra B do item requisitos para a contratação, que passa a ter a seguinte redação. Letra B, habilitação, curso superior de psicologia, registro no respectivo conselho, experiência comprovada de atuação profissional junto ao programa Assessoras, trabalho de no mínimo 1 ano, e experiência comprovada de atuação profissional junto ao CRAS de no mínimo 2 anos. Artigo 2º, esta lei municipal entrará em vigor na data de sua publicação do Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, no nome do nosso prefeito. Projeto de lei em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 93/2017 institui campanha para aumento da arrecadação municipal e valorização das atividades comerciais e de prestação de serviços locais, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Nova Prata, CDL, bem como autoriza a premiação e dá outras providências. Esse projeto é relacionado à campanha Nota Prata 2017. O projeto estava baixado pelas 3 comissões, foi liberado para a ordem do dia pelas 3 comissões, parece favorável à Comissão de Justiça e liberado para a ordem do dia pelas outras 2 comissões. Secretário, para a leitura. Projeto de lei 093/2017, 5 de maio de 2017. Institui campanha para aumento da arrecadação municipal e valorização das atividades comerciais e da prestação de serviços locais em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Nova Prata, CDL, bem como autoriza a premiação e dá outras providências. Vou ler nosso na comissão do prefeito municipal de Nova Prata, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a campanha em nível municipal denominada Compra Premiada Nova Prata, para aumentar o percentual de arrecadação própria em relação ao volume total da receita e estimular o desenvolvimento industrial, comercial e prestação de serviços da agropecuária do município de Nova Prata, a ser realizada em parceria com a Câmara de Diretores Lojistas de Nova Prata, CDL. Artigo 2º. A campanha que trata o artigo anterior consiste em premiar consumidores, produtores, usuários de serviços e contribuintes municipais, portadores de documentos válidos para a troca, constantes desta lei, emitidos de 1º de julho de 2017 a 27 de dezembro de 2017, cuja troca por cupons dar-se-á junto ao Centro de Informações Turísticas na Casa da Bandeira e na sede do CDL. Parágrafo 1º, somente poderá participar da campanha, efetuando a troca de documentos na forma desta lei, pessoas físicas. Parágrafo 2º, o início da distribuição de cautela se dará em 25 de agosto de 2017, o término previsto no dia 27 de dezembro de 2017, às 17 horas. Parágrafo 3º, o valor estimado para a realização desta campanha é fixado em R$ 91 mil, assim distribuídos. Primeiro, montante aproximado de R$ 35 mil a ser dispendido pelo município através da aquisição de um veículo popular básico 0 km que servirá de prêmio para a campanha. Segundo, montante aproximado de R$ 5 mil a ser dispendido pelo município para as despesas com fotos, sonorizações e impressões de parte dos pontos. Terceiro, montante aproximado de R$ 51 mil a ser dispendido pelo CDL para a aquisição dos demais prêmios e outras despesas inerentes ao programa. Parágrafo 4º, a campanha Compra Premiada Nova Prata consistirá na distribuição de 10 prêmios, sendo sorteios realizados em 2 etapas. Artigo 3º, para fins da presente lei, serão considerados os documentos comprobatórios de transações comerciais, prestação de serviços e contribuições municipais, conforme abaixo descrito. Primeiro, consumidores serão considerados para fins da presente lei notas fiscais para consumidores finais, pessoa física e cupons de máquinas registradoras denominadas emissor cupom fiscal.
cujo uso tenha sido autorizado pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, proveniente da empresa com inscrição do ICMS no município de Nova Prata. Compras. Segundo, usuários de serviços serão consideradas para fins de presente lei notas fiscais de prestador de serviços com inscrição municipal de Nova Prata fornecida ao usuário final, pessoa física, prestação de serviços. Terceiro, contribuintes municipais serão considerados nas guias de recolhimento de IPTU, ISSQN, taxa de licenças, ITBI, contribuição de melhoria, taxa da coleta de lixo, taxa para emissão de certidões negativa e outros pagamentos que venham a ser instituídos em favor do Poder Público Municipal, observando-se somente os valores atualizados sem multa de juros. Quarto, nota fiscal de produtores. Os produtores rurais deverão apresentar as notas emitidas acompanhadas com a respectiva contranota ou aquelas que tenham como destinatários pessoas físicas por venda tipo ambulante e ou em feiras de seus produtos. Artigo 4º. Para concorrer aos sorteios que trata esta lei, os abrangidos pelo artigo 3º, incisos 1, 3 e 4, receberão cupons a partir da soma de cada R$200. E para o inciso 2º, receberão cupons a partir de cada R$100. Parágrafo 1º. Para documentos que tratam o artigo 3º e não contempladas pela insuficiência de valores que rege a distribuição de cupons desse artigo, para cada documento fiscal apresentado será contemplado como uma cautela. Parágrafo 2º. Para documentos que tratam o artigo 3º, em todos os incisos com valores acima de R$1.000 serão entregues somente 5 cautelas. Artigo 5º. Na transferência de veículos de outros municípios para o município de Nova Prata, dentro do período fixado no artigo 2º desta lei, o proprietário e ou seu representante legal, pessoa física, receberá 30 cupons para concorrer à premiação, mediante a apresentação do comprovante de transferência. Artigo 6º. A premiação desta etapa será estabelecida por decreto do Executivo no prazo máximo de 60 dias após a publicação desta lei. Artigo 7º. A distribuição dos prêmios será através de 2 sorteios a serem realizados durante o segundo semestre de 2017 em datas, locais e horários a serem definidos por decreto executivo. Artigo 8º. Os sorteios serão realizados conforme estabelecido no artigo anterior, com a presença da maioria absoluta dos membros da comissão organizadora. Comissão esta a ser designada no decreto executivo, composta por representantes do Poder Executivo e do CDF. Artigo 9º. Os cupons serão entregues aos consumidores dos produtos ou serviços, aos produtores rurais ou servidores designados para esse fim e por pessoas indicadas pelo CDF. Parágrafo 1º. No cupom deverá constar obrigatoriamente nome, CPF e endereço do participante, sendo as mesmas depositadas em urna lacrada, que será aberta nos dias e horários dos respectivos sorteios. Parágrafo 2º. O sorteado somente receberá o prêmio se não estiver em débito com a Fazenda Pública Estadual e Municipal e não estiver inscrito no SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. Parágrafo 3º. Caso o prêmio da cautela contemplada não seja distribuído ou o ganhador esteja inadimplente, conforme o parágrafo anterior, o prêmio passará para o número imediatamente posterior e assim sucessivamente. Parágrafo 4º. O prêmio será conferido à pessoa cujo nome constar na cautela contemplada. Artigo 10º. Perderá o direito a retirar o prêmio ou prêmios o sorteado que não o fizer no prazo máximo de 30 dias contados do dia seguinte da realização de cada sorteio. Parágrafo único. A comissão organizadora remeterá ofício registrado a cada contemplado, mencionando o prêmio e o prazo final para a retirada do mesmo. Caso não haja manifestação do contemplado após 10 dias da realização de cada sorteio. Artigo 11º. As suspeitas decorrentes da presente lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária do exercício 2017 específicas para o programa. Artigo 12º. O Executivo Municipal regulamentará esta lei no que couber. Artigo 13º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação no Gabinete Prefeito Municipal de Nova Prata, com o nosso prefeito. Com a palavra, o vereador Vinícius Bernardo. Minha saudação mais uma vez.
Eu só gostaria de ratificar aqui, durante a leitura, a senhora disse que as cautelas seriam, a distribuição das cautelas iniciaria em 25, a data correta é 25 de setembro. Né? 25 de setembro. E, ao mesmo tempo, eu queria parabenizar a direção do CDL, né? Porque além de sempre haver membros do CDL aqui prestigiando a nossa sessão, acompanhando o trabalho dos vereadores, eu tenho que parabenizar a entidade, porque a entidade tem um engajamento aqui na nossa região, aqui no nosso município. Participando, então, não apenas como entidade ofertando, sim, contrapartidas, que nesse caso são os 51 mil reais ofertados pelo CDL numa campanha que visa o aumento da arrecadação do município. Então, eu queria dar parabéns à diretoria, que apesar que, além de ser uma entidade atuante, oferta, então, contrapartidas para o desenvolvimento aqui da nossa região. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Altif. Saudação, senhor presidente, colegas, funcionários da casa, plateia, que nos honra com sua presença. Isso é uma campanha que tem dado resultado há muitos anos já e está sendo repetida agora. É muito importante, o colega Vini falou bem da importância do CDL nessa questão. O município ainda com uma quantia de 40 mil reais incentiva, através das premiações, a população comprar e valorar. No momento que tem muita gente que costuma comprar fora, alguns costumaram, em função dessas campanhas, eles estão concentrando suas compras aqui, e também isso aumenta a arrecadação de impostos, beneficia todos nós, todo o município, recursos que vêm em benefício da população, e também a questão aqui do contribuinte, que ele é obrigado a estar fixo com os cofres, com a Receita Municipal, e também na questão do SPC. Então, é uma maneira de provocar nós, consumidores, a estarmos em dia com nossas obrigações. Eu acho muito importante, porque tem dado certo há muitos anos, não sei quando, eu me lembro que todos os anos que aqui sempre existia essa campanha muito, muito positiva e com certeza vou estar falando. O projeto de lei em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 94, 2017, altera em parte o anexo único da Lei Municipal 9.048, de 24 de setembro de 2014, reduzindo a carga horária profissional contratada para a função de médico clínico geral de 40 horas semanais para 32 horas semanais, com respectiva redução dos vencimentos. Já também estava baixado para as 3 comissões, tem parecer favorável da Comissão de Justiça e foi liberado para a ordem do dia pelas demais comissões. Secretário, para a leitura. Projeto de lei 094, 2017, 5 de maio de 2017, altera em parte o anexo único da Lei Municipal 9.048, 2014, 24 de setembro de 2014. Por lei nosso, na condição do prefeito municipal de Nova Prata, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e o sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado em parte o anexo único da Lei Municipal 9.048, 2014, 24 de setembro de 2014, que autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de um médico clínico geral, especificamente na letra A do item condições de trabalho, que passa a ter a seguinte redação: condições de trabalho, letra A, horário, período normal de trabalho de 32 horas semanais. Artigo 2º. Fica alterado o valor do vencimento mensal a ser pago ao profissional contratado.
em face da redução da carga horária que trata o artigo anterior, passando a ser de R$ 11.312,58 mensais, a partir da vigência da presente lei. Artigo 3º, esta lei municipal entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, por ele nosso prefeito. Com a palavra, o vereador Altiplano. A saudação a todos nós. Bom, esse projeto aqui, eu achei um ponto positivo que foi um pedido do próprio profissional, né? Não sei se aquela população que é atendida nesse posto vai sofrer prejuízo. Espero que não. Mas eu espero, acho que não, né? Mas eu espero que esse tipo de projeto não se repita. Esperamos que seja um caso isolado. Porque se isso aqui virar mania, nós vamos proporcionar assim um prejuízo à população. Eu acho que aqui é uma questão, deve ter um motivo especial. Eu vou votar a favor, com certeza, mas eu acho que é o tipo de projeto que não deve virar frequência, né? Pode falar. Boa noite, presidente. Boa noite aos demais colegas, vereadores e vereadoras, o povo que nos prestigia e também os servidores da casa. Senhor Ti, um profissional vai para a especialização, ela pediu para especialização e não vai alterar o atendimento. Não vai alterar. Então, é um ponto positivo, sim. E ela vai fazer atualizações. Eu estive conversando com essa profissional da saúde e ela vai se atualizar, vai fazer uma especialização. Se não fosse concedido, ela teria que sair pedindo demissão para ir para outro lugar porque ela vai fazer essa especialização. Inclusive, foi reduzido o valor pecuniário, o pagamento dela também proporcional à hora que foi reduzido. Obrigado. José, isso é um ponto positivo, ela vai estar se especializando. Com a palavra, o vereador Altiplano. Minha saudação renovada a todos aqui presentes. Eu, como disse o vereador Altir, eu também espero que isso não vire regra, né? Mas acredito que seja necessária a aprovação do projeto, porque na eventualidade da profissional pedir sua exoneração, desistir do exercício da profissão, seria muito mais nocivo à população e então ela também vai se especializar, se reciclar. Então eu acho que é válido. As minhas únicas ponderações que eu fiz na reunião de comissões foi que eu precisaria saber se ela era uma servidora estatutária, que não é, né? Senão haveria margem para discussão perante os outros servidores estatutários, ou se ela seria também uma servidora regida pela CLT, que não é, também não é. E isso também poderia trazer problemas, porque a redução do salário, ainda que sendo reduzida a carga horária, só seria permitida com a participação do sindicato médico, que também não veio aos autos. Então, superadas essas questões, eu vou votar favoravelmente e aguardo o momento em que a profissional encerrar o seu curso de especialização, para que a gente restabeleça, então, novamente 40 horas de atendimento, porque a função essencial aqui é atender as necessidades da comunidade. Não atender apenas as necessidades da médica, também e principalmente as da comunidade. Então, assim que ela terminar o seu curso, o seu aprimoramento profissional, aguardamos, então, o restabelecimento da carga horária de 40 horas no seu dia. Muito obrigado. Projeto de lei em votação.
todos os vereadores. O projeto de lei número 95/2017 autoriza a prorrogação da contratação temporária por excepcional interesse público de um servente autorizada pela Lei Municipal 9.708, de 6 de fevereiro de 2017. Servidora afastada por motivo de licença maternidade, solicitou a prorrogação do benefício em virtude da Lei 9.750/2017. Esse projeto não estava já pelas comissões, foi liberado para a ordem do dia, para ser aprovado pela Comissão de Justiça, será lido agora pela nossa secretária. Porém, nós, na condição de prefeito municipal de Nova Prata, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e o sancione promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a prorrogar por mais 60 dias o contrato temporário por excepcional interesse público da servente, contratação esta autorizada pela Lei Municipal 9.708/2017, de 6 de fevereiro de 2017. Artigo 2º. Para a prorrogação de que trata a presente lei, observar-se-ão as disposições contidas na lei descrita no artigo precedente. Artigo 3º. Esta lei municipal entrará em vigor na data de sua publicação pela prefeito municipal de Nova Prata, bom nome nosso prefeito. Projeto de lei em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Os projetos novos agora do Poder Executivo. Projeto de lei número 97/2017 autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o pagamento de abono aos agentes comunitários de saúde e dar outras providências. Senhor vereador, se opõe. De acordo. Acredito que o Vinícius também ficou solicitado. Tem vários aí que poderiam ir para votação, quase todos. Vamos fazer um a um, para ficar mais organizado. Então, se todos os vereadores concordam em fazer a votação do projeto 97/2017 com a dispensa de pareceres, alguns discordam, todos concordam. Secretário, fala a leitura. Projeto de lei 097/2017, 12 de maio de 2017, autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o pagamento de abono aos agentes comunitários de saúde e dar outras providências. Bom nome nosso, na condição de prefeito municipal de Nova Prata, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e o sancione promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a utilizar em sua totalidade recursos repassados pelo Estado no montante de R$ 29.406 para efetuar pagamentos de abonos a título de incentivo aos agentes comunitários de saúde que desempenharam suas funções durante o ano de 2016. Parágrafo 1º. Para aqueles que não desempenharam as funções durante todo o exercício, o pagamento será efetuado de forma proporcional, sendo que, eventualmente, o saldo restante será dividido entre os que tenham trabalhado durante todo o ano. Parágrafo 2º. O pagamento do abono que se refere ao presente artigo será realizado juntamente com a folha de pagamento dos servidores. Artigo 2º. Fica também o Executivo Municipal autorizado a efetuar o recolhimento das obrigações patronais incidentes sobre o pagamento do incentivo de que trata o artigo anterior com recursos próprios. Artigo 3º. Esta lei municipal entrará em vigor na data de sua publicação da Prefeitura Municipal de Nova Prata, bom nome nosso prefeito. Projeto de lei em discussão. Em votação. Seu auxílio. Não votei? Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 98/2017 autoriza a prorrogação da contratação temporária por excepcional interesse público de auxiliar de limpeza, autorizado pela Lei 9.046/2014, de 16 de setembro de 2014. Os titulares estão afastados por motivo de saúde. Se todos os vereadores concordarem, então, em votação dos seus pareceres. Todos concordam, então, a secretária fala a leitura. Projeto de lei 098/2017, de 12 de maio de 2017, autoriza a prorrogação da contratação temporária por excepcional interesse público de auxiliar de limpeza, autorizado pela Lei Municipal 9.046
2014, 16 de setembro de 2014, volume nosso, na condição de prefeito municipal de Nova Prata, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a prorrogar por mais de 6 meses, com possibilidade de mais uma prorrogação por igual período, a contratação temporária por excepcional interesse público e um auxiliar de limpeza para a unidade de saúde de Santa Cruz. Contratação esta autorizada pela Lei Municipal 9.046/2014, de 16 de setembro de 2014. Artigo 2º. Para a prorrogação de que trata a presente lei, observar-se-ão as disposições contidas na lei descrita no artigo precedente. Artigo 3º. Esta lei municipal entrará em vigor na data de sua publicação no Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, do nosso prefeito. Projeto de lei em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 99/2017 autoriza o município a receber em doação do IBAMA madeira serrada da espécie araucária e da outras proteínas. Presidente, se ninguém se opor, pode ir para a votação. Está recebendo em doação? Boa noite, presidente, servidores da casa, demais vereadores, da plateia que nos assiste. Eu, nesse projeto, consegui olhar ele por inteiro e gostaria que fosse baixado para as 3 comissões. Que prevalece, então, a vontade do vereador, o projeto fica baixado para as 3 comissões. Projeto de lei número 100/2017 autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de uma médica neurologista. Os vereadores também concordam na votação com os pareceres? Então, a secretária de Trabalho. Projeto de lei número 100/2017, 12 de maio de 2017. Autoriza a contratação temporária por excepcional interesse público de um médico neurologista. Volume nosso, na condição do prefeito municipal de Nova Prata, passando que o Poder Legislativo aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária por excepcional interesse público de um médico neurologista, nos termos do artigo 193 e 197 e seguintes da Lei Municipal 5.760/2005, que instituiu o regime jurídico único no município. Parágrafo 1º. A contratação de que trata presente lei será por prazo de 6 meses, podendo ser prorrogada por igual período. Parágrafo 2º. O contratado deverá executar suas funções junto à Secretaria Municipal de Saúde nas unidades de atendimento que for necessário. Parágrafo 3º. As atribuições do salário mensal, a carga horária e a habilitação necessárias estão fixadas no anexo da presente lei. Parágrafo 4º. Fica fazendo parte integrante da presente lei municipal requerimento à Secretaria Municipal de Assistência Social, justificando a necessidade da contratação que trata o caput deste artigo. Artigo 2º. O contrato será de natureza administrativa, ficando assegurado o seguinte direitos ao contratado. Primeiro, repouso semanal, remunerado e gratificação natalina, nos termos da Lei 5.760/2005. Segundo, férias integrais ou proporcionais ao término do contrato, acrescida de 1/3. Terceiro, vale alimentação. Quarto, adicional de insalubridade, se for o caso. Quinto, inscrição no regime geral da Previdência Social. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei municipal ocorrerão por conta de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 4º. Esta lei municipal entrará em vigor na data de sua publicação no Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, do nosso prefeito. Projeto de lei em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 101/2017
autoriza a prorrogação da contratação temporária por excepcional interesse público de um agente comunitário de saúde, que foi autorizada pela Lei 9.556, de 25 de maio de 2016, para a Unidade de Saúde do Rio Branco. Também vamos. São todos interligados, 101, 102 e 103, acredito que para não interromper a questão de saúde dos bairros, que seja votado, se ninguém se opor. São todos de contratação, de prorrogação do agente de saúde. Todos os vereadores concordam? Os 3 projetos? Então, todos os vereadores concordando, a secretária fala a leitura. Projeto de Lei 101/2017, 12 de maio de 2017, autoriza a prorrogação da contratação temporária por excepcional interesse público de um agente comunitário de saúde, autorizado pela Lei Municipal 9.556/2016, de 25 de maio de 2016. Porém, nós, na Comissão do Prefeito Municipal de Nova Prata, nós sabemos que o Poder Legislativo aprovou e eu sancione prorrogar a seguinte lei. Artigo 1º fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a prorrogar por mais 6 meses, com possibilidade de mais uma prorrogação por igual período, a contratação temporária de excepcional interesse público de um agente comunitário de saúde para a Unidade de Saúde do Rio Branco. Contratação resta autorizada pela Lei Municipal 9.556/2016, 25 de maio de 2016. Artigo 2º, para a prorrogação que trata a presente lei, observação às disposições contidas na lei, descrita no artigo precedente. Artigo 3º, esta lei municipal entrará em vigor na data de sua publicação, gabinete do Prefeito Municipal da Nova Prata, Paulo nosso prefeito. Com a palavra, o vereador Otífero. Senhor presidente, apenas a questão aí, 101, 102, 103, eles repetem o conteúdo, né? Eu acho que não há necessidade de bater. Todos os vereadores concordam com a dispensa da leitura? Apenas o projeto 101, só para a plateia ficar sabendo, o projeto 101 fala da prorrogação na Unidade de Saúde do Rio Branco, o projeto 102 fala da prorrogação na Unidade de Saúde de São Peregrino, e o projeto 103 fala da prorrogação da Unidade de Saúde do bairro São João Bosco. Projeto de lei em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei 102/2017 autoriza a prorrogação de contratação temporária para excepcional interesse público de um agente comunitário de saúde, autorizada pela Lei Municipal 9.557, de 25 de maio de 2016, para a Unidade de Saúde do bairro São Peregrino. Todos os vereadores já concordaram na votação com dispensa de pareceres e concordaram também na dispensa da leitura. Então, eu já ponho o projeto de lei em discussão. Projeto de lei em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 103/2017 autoriza a prorrogação da contratação temporária para excepcional interesse público de um agente comunitário de saúde, autorizada pela Lei 9.558, de 25 de maio de 2016, Unidade de Saúde do bairro São João Bosco. Todos os vereadores também concordaram na votação com dispensa de pareceres e também concordaram em nós fazermos a leitura deste projeto. Projeto de lei em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 104/2017 autoriza a abertura de crédito suplementar ao orçamento vigente por superávit financeiro na Secretaria de Agricultura e Abastecimento para aquisição de trator agrícola no valor de R$ 83.707,68. Esse projeto, então, baixado para as 3 condições. Projeto de lei número 105/2017 autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente por rendimentos. Secretaria de Agricultura e Abastecimento, adequação para aquisição de trator agrícola no valor de R$ 8.835,18. O projeto tem ligação com o projeto anterior, mas vamos baixar ele para as 3 condições. Expedientes do Poder Legislativo, comissões.
Projeto de lei número 6, 2017, do vereador Gilmar Perusso, institui o cartão eletrônico de saúde, o teleagendamento e o prontuário eletrônico do paciente. Esse projeto é pedir vistas de novo. Já tem um pedido de vistas concedido ao vereador Altir Ferro, o segundo pedido, então ele tem que ir a uma pedido de vista da votação. Qual é o voto? Então vamos fazer. Paulo, tu pode voltar para nós no sistema? Só um minutinho que nós vamos voltar para o sistema. Então, vamos fazer a votação do segundo pedido de vistas, a pedido do vereador Clayton Rigo, do projeto de lei número 6 de 2017. Tem que votar. Pode votar pelo sistema. Não, pelo sistema. Pelo sistema. Esse aqui é o voto do pedido de vistas. Segundo. Aprovado por 7 votos a favor e o contrário, então, o segundo pedido de vistas fica para o vereador Clayton Rigo. Expedientes novos no Poder Legislativo, pedido de indicação número 92, 2017, dos vereadores Gilmar Perusso e Altir José Ferro, dispõe sobre convite ao secretário de Segurança Pública para participar da reunião com entidades e lideranças para tratar de demandas do município e região. Secretário para a leitura. Gilmar Perusso, PMDB, Altir José Ferro, PMDB, vereadores estão assento na Câmara de Vereadores, vem diante desta Casa Legislativa, para propor e requerer o seguinte. Primeiro, que seja encaminhado o convite ao secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, senhor César Schiller, para participar em Nova Prata de reunião com entidades e lideranças locais, para fim de tratar de demandas do município e região Nova Prata, 10 de maio de 2017, Gilmar Perusso, vereador do PMDB, Altir José Ferro, vereador do PMDB. Com a palavra, o vereador Gilmar Perusso. Senhor presidente, demais vereadores, nós, no visita que fizemos, eu e o vereador Altir, na Secretaria de Segurança do Estado, conversamos sobre algumas demandas do município e que não deixam de ser da região também. E aí entendemos por bem que nos foi oportunizada a possibilidade e a ideia de fazermos aqui em Nova Prata uma sugestão de uma reunião ao almoço, quem sabe na SIC, convidando as entidades, para que a gente possa trazer o secretário de Segurança do Estado, César Schiller, e a gente possa então discutir algumas demandas do município na questão de segurança. Existe agora um projeto do governo do Estado, que trata de integração de tecnologia, integração de inteligência, integração operacional, prevenção de pequenos delitos e prevenção para integração e ações sociais. Então, o nosso pedido é que a Câmara de Vereadores, se aprovado, encaminhe para a Secretaria de Segurança do Estado, formalizando, oficializando o convite para a vinda do secretário de Segurança. E nós, inclusive, estamos programando uma nova agenda e me parece que o ideal seria ou o presidente ou então nós nos dispusemos entregar pessoalmente, que é para, senão pode ser mais de um convite que chega lá, né? E aí também o vereador Altir já deve estar fazendo esses contatos com o pessoal da SIC, através da SIC, com outras entidades, para marcar esse evento e
E aí seria bom, eu acredito, né, que se fosse pessoalmente, porque eles poderiam já na hora verificar uma data e a gente entrar em contato e agendar aqui, porque a gente sabe que é uma questão de agendamento também. Então, esse é o objetivo, é debater as demandas do município. Pedido de indicação e votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 93/2017 do vereador Altísio José Ferro, que dispõe sobre a restauração do asfalto no trevo sul, próximo ao quilômetro da arrancada. Secretário para a leitura. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o vereador Altísio Ferro, bancada do PMDB, propõe que a secretaria responsável do Poder Executivo providencie na restauração do pequeno trecho de asfalto localizado no trevo sul, quase entre a entrada do quilômetro da arrancada. Justificativo. O referido trajeto encontra-se bem esburacado e, como a maioria das pessoas que nos visitam acessam a cidade pelo local, seria importante a sua restauração, evitando assim uma má impressão logo na entrada da cidade. Nova Prata, 11 de maio de 2017, vereador Altísio Ferro, PMDB. Com a palavra, o vereador Altísio Ferro. Minha saudação a todos, novamente. Eu acho que todas as pessoas que passam por ali, acho que devem ter notado que é um pequeno trecho ali, eu acho que de 70, 80 metros no máximo possível, ele está bastante esburacado. E como a minha justificativa já teve estudo, então, eu prefiro o trajeto que encontra-se bem esburacado, como a maioria das pessoas que nos visitam acessa a cidade pelo local, seria importante ser restauração, evitando assim uma má impressão logo na entrada da cidade dos turistas que nos visitam, né? E falando em turista, eu já comentei aqui, nos domingos normalmente eu vou tomar café da manhã num dos hotéis de Nova Prata. E a gente fala com as pessoas, procura falar, conversar alguma coisa, e 99,9% das pessoas que não visitam é em função das águas termais. Então eu acho que o poder público tem que dar uma atenção especial àquele trajeto. Nós não podemos deixar tanto paralelepípedo solto. Eu não fiz nenhuma indicação aqui, mas eu passei hoje muito paralelepípedo solto nesse trajeto. Eu acho que isso aí nós temos que dar uma atenção especial. Nova Prata, o turismo de Nova Prata atualmente depende das águas termais. Obrigado. Com a palavra, o vereador Clayton Brito. Saudação, presidente, colegas vereadores, vereadora, servidores da casa, plateia que nos assiste. Essa questão do trecho aí que vai para a Protásio aí é bem complicado, né? Passa caminhões aí pesados e eu acho que o asfalto aí seria o melhor, né? Já que nós falamos em asfalto na cidade ali, seria pertinente. A questão do trevo, essa é mais complicada em função da área que permite ou do DAE. E aí, um certo dia lá em Porto Alegre, o pessoal do DELIT me disse que cachorro de 3 donos mora de fome, que é a questão das entradas do município. O município não pode botar maquinário, nem mão de obra, nem nada, porque não pode ser apontado. E o DELIT não está responsabilizado ainda porque foi do Crema Serra a questão do DAE. Então, nós estamos com esse problema aí, e eu acho que é grave, e já teve vários colegas que foram atrás para que se passe essas áreas de terra para o município, né, na questão das entradas, para que o município possa fazer as manutenções sem ter um apontamento do Ministério Público. Tem uma entrada aí naquela Imperatriz Leopoldina, né, acho que é na Rua Itália, que tem 10 metros, eu acho, 20 no máximo, que é ainda de chão, né? Não se pode fazer o asfalto porque é da área do DELIT, do DAE, que seja, mas não é do município. Então,
Já teve vários colegas, acho que inclusive vocês também conversaram com o pessoal da AIA para que se faça para Nova Prata todas essas entradas para que a gente possa fazer a manutenção aqui. Então, só para ficar o registro aí. Obrigado. Com a palavra do professor Renato. Minha saudação renovada a todos. Eu acho que se o Executivo Municipal pegar um pouco de piche com vidro e tampar os buracos, não vai ter fundamento nenhum. Né? Eu acho que é uma questão tão óbvia que um simples fechamento de um buraco não pode ficar uma responsabilidade do senhor prefeito. E talvez, se eu fosse prefeito, eu taparia o buraco, porque se eu fosse apontado depois para devolver, iam me mandar devolver R$5 para tapar um buraco, R$10. Eu taparia o buraco e devolveria os R$5 com o maior prazer, porque mais importante do que a discussão de quem quer a obrigação de tapar o buraco é a obrigação de deixar a Nova Prata bem ligadinha. E eu tenho certeza absoluta que jamais ocorreria um apontamento por causa de um tapar 2 ou 3 buracos. Né? Até porque existem muitos outros problemas que o Executivo, muitos outros equívocos do Executivo que não geram implicação nenhuma para eles. Então, era só isso que eu tinha para dizer. Tapar o buraco é bem fácil. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Gilmar Russo. Presidente, na última vez que nós fomos a Porto Alegre, eu e o vereador Altir, na viagem nós íamos passando pelas cidades, o vereador vai se recordar, e eu dizia para ele: olha aqui em Vila Flores, começando por Vila Flores, a prefeitura pavimentou até o leito do asfalto. Tem paralelepípedo por tudo lá. Vamos adiante. Lá em Veranópolis, foi pavimentado até o leito do asfalto. E aí você pode pegar e seguir Carlos Barbosa, São Sebastião do Caí, pode ir até Porto Alegre. Todos os municípios, Nova Maçã é assim. Pode olhar lá na frente dos postos de combustível. A tenda que tem na esquerda, a maior delas, ali na subida das Antas, o cara que é particular fez calçamento até o leito da rodovia. E eu questionava por que o município ter deixado de pavimentar a entrada do basalto 40 metros e ter feito dali para diante. Na entrada da área industrial, à esquerda, essa área industrial 2, na área nossa, foi feito o calçamento e foi deixado 40 metros. Eu não vou dizer aqui que era melhor não ter feito, porque onde foi feito é bom que tenha sido feito. Agora, eu jogo, não sei o que eu poderia jogar, 1 quilo de arroz contra 1 quilo de feijão, que eu duvido que o Dyer, ou o Denite, ou o Padre Vigário, ou quem quer que seja, ou o Ministério Público venha notificar porque foi feita uma obra que beneficia toda a coletividade. Eu duvido. E se alguém vier notificar, eu gostaria de fazer esse debate, mas não aqui, na rádio.
eu gostaria de fazer. Pelo amor de Deus, gente. É só a Lava Prata que não está fazendo. Então, isso aí é uma questão de querer fazer. Eu não vejo por onde possa vir alguém fazer algum tipo de apontamento. Eu quero também registrar aqui que o Dyer, que é o responsável pela pavimentação da rodovia da BR-470, que passa aqui por Nova Prata, não é o DENIT, porque foi contratualizado por 5 anos a competência do Dyer. Estão ali em São Peregrino fazendo o acostamento. Foi liberado um recurso lá de mais 19 milhões de reais. Inclusive, nós tivemos a Secretaria da Fazenda lá e nos passaram a informação de que a obra começaria nessa semana e hoje eles estão lá. Estão em frente à Associação de Motoristas, fazendo, e vai ficar muito bom pelo que eu vi. Então é importante também fazer esse registro. Eu sou favorável a essas proposições aí, e eu entendo que aqui esse que te disse aí que o dono, o cachorro morre de fome, é porque esse é o único que vai deixar o cachorro passar fome. Presidente. Pedido de indicação em votação. Aprovado pelos vereadores. Pedido de indicação número 94, 2017, do vereador Marcos Espanhol, dispõe que sejam instaladas lixeiras junto às paradas de ônibus do município. Secretário Paralelo. Pedido de indicação número 94, 2017, senhoras e senhores vereadores, Marcos Espanhol, vereador com assento nesta casa, audiência legislativa, no uso de suas atribuições legais, propõe ao Executivo, após audito plenário, que sejam instaladas lixeiras junto às paradas de ônibus do município, que ainda não dispõe das mesmas. Justificativa: durante o mutirão de limpeza realizado no 8 de abril do corrente ano, foi encontrado muito lixo no entorno das paradas de ônibus que não tinham lixeiras. Já nas paradas que dispõem o ambiente estava limpo. Nova Prata, 11 de maio de 2017, Marcos Espanhol, vereador do PP. Passo a presidência, meu vice-claro, que usa a palavra. Boa noite, senhor presidente. Senhores e senhora vereadora, hoje pedido de frutos entre os homens, funcionários da casa, distinta plateia que nos assistem. Eu tenho 2 pedidos de indicação hoje, quero falar um pouquinho sobre eles. O primeiro é esse, sobre as lixeiras de parada de ônibus aqui no município. Nós fizemos aqui a Câmara apoiou e trabalhou junto num projeto de limpeza de terrenos da área pública e no mês passado, você me ajuda, Deus, mês passado, na campanha para combater o Aedes aegypti. Então nós passamos por toda a cidade aí com uma turma, junto com o executivo, junto com entidades, para recolher lixo. E a gente percebeu que nas paradas de ônibus, por exemplo, se pegar paradas aqui perto da UX, tem a lixeira, estava limpinha. Se pegar paradas perto da Pirubim, tem a lixeira, estava limpinha. Mas alguns outros locais da cidade onde não havia lixeira, junto a paradas, tinha muito lixo acumulado. Próximo à casa das ferramentas, tinha uma parada no museu que tinha uma quantidade enorme de lixo. Então, eu creio que não é um valor muito significativo que o município vai gastar com isso. E que também deixa a cidade mais bonita, né? A cidade já teve o título de cidade mais limpa. Eu lembro quando eu estava no colégio, eu ouvia muito falar sobre a cidade, nossa, cidade mais limpa, é exemplo de limpeza e tal. Então, para que a gente continue com essa limpeza que faz bem
à saúde e faz bem também aos nossos olhos e aos nossos visitantes. E o segundo pedido de indicação é o pedido de indicação, sem querer desmerecer quem fez a mudança na rua Clemente da Nascimento, no primeiro calçadão aqui da cidade de Nova Prata. Eu creio que aquela rua está subutilizada, não está sendo utilizada. A gente poderia pensar em transformar novamente aquele espaço num calçadão, voltar a ser como era no passado. Quem sabe um dia a gente tem um projeto, a gente consiga uma emenda parlamentar aqui, trabalhando junto até, para se fazer uma rua coberta e os eventos da cidade possam acontecer lá. Hoje não se utiliza, não tem vaga de estacionamento ali, né, que seria um dos problemas da cidade, né, estacionamento não tem vaga. Não dá para parar, pouco ou quase nada de trânsito tem mais naquela rua, então eu creio que seria uma atitude inteligente a gente voltar a passar ela para ser uma rua de pedestres. Era isso que eu tinha para falar sobre a sua justificação. Obrigado. Pedido de indicação em votação. Aprovado pelos vereadores. Pedido de indicação número 95 de 2017 do vereador Marcos Espanhol, dispõe sobre a volta a transformar a rua Clemente da Nascimento em calçadão e se estude transformar em rua coberta. Secretário Paulinho. Pedido de indicação número 95 de 2017, senhoras e senhores vereadores, Marcos Espanhol, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais, propõe ao Executivo, após o ouvido plenário, que volte a se transformar na rua Clemente da Nascimento, no trecho entre as avenidas Presidente Vargas e Borges de Medeiros, em calçadão, e que se estude o projeto para a transformação do local em rua coberta, um espaço cultural para eventos. Justificativo: o trecho é estreito, tem movimentação mínima de carros e não possui local para estacionamento. Além disso, estaremos devolvendo ao pedestre um espaço tradicional que sempre foi dele, o qual poderá ser utilizado para eventos, manifestações culturais, apresentação de talentos locais, festas típicas, sendo um atrativo tanto para os tratenses como para os turistas. Também deve-se começar a trabalhar para ter uma rua coberta no local, seja com emendas parlamentares, seja com parcerias público-privadas. Dessa forma, os eventos programados não seriam prejudicados pelas condições climáticas e a médio prazo se economizaria o dinheiro gasto com locação de tendas e lonas. Nova Prata, 11 de maio de 2017, Marcos Espanhol, vereador do PP. Com a palavra, vereador Vinícius. Minha saudação renovada a todos os colegas. Senhor presidente, eu pedi a palavra porque, como o senhor sabe, acho que a maioria das pessoas aqui sabe, eu sou proprietário do empreendimento que existe ali. Né? O Bar Arnaldo, eu sou majoritariamente proprietário da empresa que explora a atividade econômica ali. Então, eu sei que eu fui eleito para vir aqui e votar favoravelmente ou contrariamente, mas eu queria dizer que, justificar que nesse caso eu vou me abster de votar, porque eu entendo que eu sou suspeito para falar de qualquer assunto que envolva aquela região, já que eu sou proprietário e seria afetado positivo ou negativamente com, com o executivo atendendo a sua indicação. Então, eu pedi a palavra para justificar a minha abstenção e porque eu acho que eu não tenho condições de opinar sobre esse assunto. Obrigado. Com a palavra, o vereador Gilmar Peruso. Esse assunto aqui, ele envolve a questão também de melhorias e de trazer pessoas e oferecer para elas espaços, né? Mas nós tivemos aqui na semana passada, e eu participei na medida do possível, uma reunião onde se pretende tomar alguns encaminhamentos em relação à questão do turismo na cidade. E, inclusive, havia uma
pessoa aí que coordenava e que outras reuniões ocorrerão. E eu acho que nós temos que fazer, sim, esses encontros e fazer com que a questão do turismo na Nova Prata deixe de ser apenas um discurso, deixe de ser apenas uma questão teórica, para que efetivamente a gente possa, né, trazer pessoas e trazer receitas para o município. Quando o Altir diz que os hotéis têm uma boa ocupação, quando ele diz que as águas termais é o principal fator, o principal elemento de trazer pessoas para cá, eu quero reforçar e eu gostaria que nós insistíssemos naquela proposta que foi feita pelo vereador Altir, de colocar painéis, enfim, outdoors, em determinados pontos do estado, na beira das rodovias, mostrando que Nova Prata tem as águas termais. Porque a grande maioria das pessoas ainda não sabe desse atrativo que nós temos. E mesmo assim, eles vêm. Então, aquele argumento de que nós não temos recurso financeiro para fazer essa propaganda, para investir em mídia, eu acho que a primeira mudança de pensamento que nós precisamos, se nós queremos investir em turismo, é ter noção, ter consciência que sem marketing não se faz turismo. Não adianta tu ter atrações ou pontos turísticos se tu não anunciar. Não adianta. Então, todo mundo sabe de Piratuba e de não sei mais aonde, né? E por que não nós fazermos esse investimento? Até mesmo a nível de imprensa, de rádio, de TV, né? E eu ainda insisto nessa questão, presidente, de que nós, vereadores, deveríamos reafirmar, né, essa reivindicação de a gente poder confeccionar um outdoor bonito, né, atrativo, que chamasse atenção, entendeu? E até mesmo daqui a pouco a Câmara de Vereadores fazer, já que o Executivo não faz, né? E quem não gostaria de ver, por exemplo, de Porto Alegre a Nova Prata, um outdoor bonito chamando para as águas termais? Ou daqui a Passo Fundo, ou para Santa Maria, ou para Pelotas. Hoje em dia, as pessoas, elas podem ter dificuldades econômicas, financeiras, e até deixar de pagar algumas contas, mas elas não deixam de ir fazer uma viagem, de ir para uma janta, de ir para um baile, de ir para a praia, etc. Então, eu acho que é um investimento que está caindo maduro e nós ainda estamos muito teóricos nisso. Favorável à proposição. De indicação e votação. Aprovado por 7 votos favoráveis e uma abstenção. Pedido de informações número 21/2017, do vereador Vinícius Benelli, requer informações sobre todos os contratos emergenciais celebrados pelo município para a contratação de pessoal. Secretário
Sendo-se o senhor presidente da Câmara de Vereadores de Nova Prata, pedido de informações número 21/2017, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, Vinícius Reinelli, vereador líder da bancada do PV, Partido Verde, no uso de suas atribuições, com fundamento no artigo 92 do Regimento Interno, que requer aos senhores vereadores e vereadoras a aprovação do presente pedido de informações após que requer que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Solicito que seja encaminhado a esta Casa ao legislativo as seguintes informações sobre todos os contratos emergenciais celebrados pelo município para a contratação pessoal, bem como a data inicial de cada contratação emergencial e suas eventuais prorrogações. Nova Prata, 12 de maio de 2017, vereador Vinícius Reinelli, Partido Verde. Com a palavra, vereador Vinícius. Boa noite, senhor presidente. Plateia que nos assiste. Bom, aqui, só para a plateia que nos assiste ter uma ideia, só hoje já foram 7 contratos emergenciais. Eu acho que eu não preciso explicar aqui que o contrato emergencial ele se presta a suprir uma necessidade premente, né, de forma emergencial. Ele não se presta à formação do quadro de servidores do município. Né? Para isso, sim, a gente tem a figura do concurso público, a nomeação através do preenchimento de vagas através do concurso público. Que, diga-se de passagem, é muito importante que haja sempre a reposição através de concursos públicos, porque são os novos concursados que entram no serviço público que se tornam superavitária a previdência pública municipal. Se o executivo só ficar contratando emergencialmente ou através de CCs, né, pessoal para trabalhar no município, o que vai acontecer? A previdência, o IBRAM, ele vai começar a pagar mais benefícios do que dinheiro de contribuições que lhe são aportados. Então, ele vai ficar deficitário. Então, aqui é o seguinte, só hoje já foram 7 emergenciais. Lógico, alguns casos eu entendi que são alguém está doente, o servidor ficou doente, daí tudo bem, se enquadra bem a questão do emergencial, do contrato emergencial. Mas, veja, a nova reformulação administrativa do Poder Executivo, né, com a emenda aprovada por nós aqui, o Executivo ficou com 113 CCs, ou FGs. Só que não é só isso. Não é só isso. Ele tem mais 15 diretores e vice-diretores, que também são cargos de nomeação e exoneração. E ele tem mais 18 gratificações por função, que não podem ser confundidas com funções gratificadas, são gratificações por função. Então, o Poder Executivo não tem 113 CCs hoje, ele tem 146 CCs. E como eu venho reforçando, né, que é um excesso, todo esse número de CCs, FGs, gratificações de função, eu preciso saber também quantos contratos emergenciais estão em vigor hoje. Imagine você que só hoje foram 7 emergenciais. Teve um dia aqui que foram 15. E toda a sessão tem contrato emergencial aqui. Toda a sessão. Então, além dos 143 CCs que o prefeito tem, ele tem um número desconhecido, por mim, pelo menos, de contratação emergencial, de contratos emergenciais. E a gente sabe, né, que o prefeito contrata emergencialmente quem ele bem entende. E isso não está correto. Nós temos que preencher as vagas que estão abertas aqui no nosso município com o provimento, cargos de provimento através do concurso público, e não de essa figura emergencial que, na realidade, é mais um 60 prefeito, só que travestido de contrato emergencial. Né? E a gente também tem que ficar atento que muitas vezes os contratos emergenciais estão sendo renovados aqui.
E a gente tem sempre aprovado as leis que dizem o seguinte: fica autorizado o executivo contratar emergencialmente para tal cargo por 6 meses, prorrogáveis por mais 6 meses. Essa prorrogação por mais 6 meses, ela não precisa vir para a Câmara. Não precisa vir. Ela já está autorizada. Então, quando a gente está aqui falando em prorrogação de contrato emergencial, é porque a pessoa já ficou 1 ano lá. Vocês entendem? A pessoa já está há 1 ano no contrato emergencial. E daí vem para essa casa o projeto de lei para dar mais 6 meses, prorrogáveis por mais 6. Eu fico na dúvida, será que não tem ninguém aí contratado emergencialmente há 1, 2, 3 anos? Isso não é correto. E é isso que eu quero saber. Porque se isso está acontecendo a burla, né, do artigo 29 da Constituição Federal, que preza que os cargos têm que ser preenchidos através de concurso público. E isso tudo tem uma implicação muito grande, porque deixa de alimentar o Instituto de Previdência Municipal. Porque as pessoas vão se aposentando no Instituto de Previdência e vão recebendo seus benefícios previdenciários. E se não tiver outras pessoas entrando na função pública através do concurso, o Instituto não vai se sustentar. O Instituto de Previdência não vai se sustentar. Só lembrando aos senhores que os contratos emergenciais, qualquer pessoa que é contratada emergencialmente, a contribuição previdenciária dessa pessoa é para o INSS, não é para o Instituto de Previdência Municipal. Então a gente tem que ter atenção com isso, porque no momento que o nosso Instituto de Previdência vier a breca, o dinheiro vai sair do Executivo para tapar o buraco. E daí vai ser menos dinheiro para a educação, menos dinheiro para a saúde, menos dinheiro para todas as áreas tão importantes, tão necessárias da atenção do Executivo. Isso pode acontecer. Pode acontecer do nosso Instituto de Previdência entrar em colapso. Isso pode acontecer. E não está muito longe. Eu não quero ser aqui o profeta do Apocalipse. Não é isso. É que a gente sabe que existe uma situação temerária e que também se torna temerária muito em função de que hoje as gratificações de função elas incorporam o patrimônio jurídico do servidor. Então vejam vocês, se hoje, um exemplo, eu tenho 25 anos, 26 anos de serviço público, faltam 4 para me aposentar. Né? Eu fiquei 26 anos contribuindo para me aposentar com o salário que eu tenho hoje. Aí, nos últimos 4 anos, eu ganho uma função gratificada. A cada 2 anos, eu incorporo 20% da função gratificada. Tá? O que isso significa? Significa que, em 4 anos, eu vou me aposentar com 40% da função gratificada incorporada no patrimônio jurídico, só que eu não vou me aposentar com esse valor, e eu não vou ter contribuído 26 anos para merecer esse salário. Eu acho que eu me fiz claro, acho que vocês entendem o que eu estou dizendo. Então, além dessa questão da incorporação das funções gratificadas, a gente tem que ter atenção também com a forma como os contratos emergenciais estão sendo tratados. Então, é por isso que eu conto com os colegas para que aprovem o pedido de informação e que dessa vez, então, o Executivo forneça o pedido de informação. Porque aqueles pedidos de informações que eu formulei referentes aos equipamentos do posto de saúde, aos números de exames terceirizados, nenhum veio. Sabe o que o prefeito falou? Ele falou que é muito material que ele não quer gastar papel mandando para essa casa, que é para eu ir lá, que daí ele me mostra. Só que eu não quero analisar esses documentos na companhia dos secretários do prefeito. Eu quero analisar esses documentos na companhia dos meus colegas vereadores. O Ademir, o seu Altir, o Gilmar, o Claito, o seu presidente, o Luciano, e todos os colegas. Eu quero analisar junto com eles, eu não quero analisar lá sozinho. Então, fica aqui, mais uma vez, o meu protesto e a minha indignação pelo fato do prefeito ter sonegado as informações postuladas. E eu já adianto
aos colegas e à plateia, e eu tenho mais um minuto, que eu procurei o seu promotor de justiça e talvez o prefeito tenha um revés. Eu já disse para ele, é melhor fornecer voluntariamente, porque se eu tiver que brigar, vai doer mais. E ele parece que não se sensibilizou com isso. Muito obrigado. Pedido de informações e votação. Aprovado por todos os vereadores. Essa era a pauta que nós tínhamos para hoje. Agora temos aqui as correspondências. Temos uma resposta a um pedido de informações enviado pela Coordenadoria Regional da Saúde, através da sua coordenadora, que é a Solange Sonda, está à disposição dos vereadores para conhecimento. Temos também aqui um ofício. Temos aqui um ofício, um convite primeiro aqui, para um evento de ciência secretária para a leitura. Convite. O município de Nova Prata, Brasil, convidar a Vossa Senhoria para participar da primeira Conferência Municipal da Saúde da Mulher com o tema Saúde das Mulheres, desafio para a integralidade com equidade. Vossa presença é muito importante. Data 18/5, na próxima quinta, local Câmara de Vereadores de Nova Prata, programação, início às 8 horas da manhã com credenciamento, depois temos a abertura de mesa redonda, tema o mundo do trabalho e suas consequências na vida e na saúde das mulheres. Encerramento 11h30, retorna à tarde das 13h30. Mesa redonda, tema vulnerabilidade nos ciclos de vida das mulheres na política nacional de atenção integral à saúde das mulheres. Assina a Dona Neuza Bercó, da comissão organizadora, o Thiago Letone, secretário da Saúde, Sérgio Sotilho, vice-prefeito, e Rolene, nosso prefeito. Temos também o ofício número 3000.22 para 2017, de 9 de maio de 2017, da Prefeitura Municipal, secretário da leitura. Excelentíssimo senhor vereador Marcos Espanhol, presidente do Poder Legislativo Nova Prata, assunto comunica a viagem a Brasília. Senhor presidente, venho por meio desse comunicar que farei viagem a Brasília nos dias 15 a 19 de maio de 2017 para participar da 20ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. O ano de 2017 será marcado pelas reformas previdenciárias, trabalhista, tributária, entre outras. A atenção redobrada deverá ser acompanhada de ações por todos nós, a fim de que este ano também seja de conquistas. A 20ª edição da Marcha Brasília em defesa dos municípios é o momento auge do movimento, cujo objetivo principal é lutar em prol dos interesses dos serviços prestados ao cidadão brasileiro no local onde ele reside. A marcha é um espaço de lutas para definir e alertar autoridades do Executivo, do Congresso Nacional e do Judiciário sobre temas que permitam a conquista de autonomia pelo ente município, além de mostrar aos cidadãos os caminhos que os gestores municipais defendem como solução para enfrentar e vencer a crise que a todos atinge. O novo Brasil precisa iniciar revisando a base que sustenta essa federação, enfrentando a crise dos municípios. É importante a participação de todos os municipalistas para, juntos, construirmos, a partir dos municípios, o Brasil com que todos sonhamos. Aproveito a oportunidade para convidar as vereadoras Clarice Fiumento e nós, Roseli Albuquerque, para nos acompanharem no evento. Coloco à nossa disposição para esclarecimentos complementares, se necessários, atenciosamente, o nome nosso prefeito. Sempre lembrando aos colegas que as correspondências estão sempre à disposição de todos aqui na Secretaria. Se quiser fazer a leitura, está à disposição. Para utilizar agora a tribuna, por ordem de inscrição, temos alguém para utilizar? Temos Mário Cortelini para fazer uso
da tribuna. 30 segundos. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Boa noite aos servidores da casa e ao pessoal que nos prestigia. Fazer uso da tribuna por uns 2 minutos, talvez. Em primeiro lugar, quero parabenizar todas as mulheres mães, pela passagem do Dia das Mães, domingo. Quero convidar todo mundo para prestigiar, dia 20 de maio, sábado, o Rally dos Clássicos aqui de Nova Prata. Então, é válido pela primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Regularidade, com os veículos antigos. E também vale para a segunda etapa do Campeonato Gaúcho dos Clássicos. Então, um evento bastante prestigiado, principalmente pelo povo pratense. Tem várias duplas de Nova Prata que participam disso. Também domingo tem o Gaúcho de Mountain Bike. Então, quem quiser participar, na pista, no quilômetro da arrancada. E também, para finalizar, quero agradecer o Poder Executivo por atender um pedido de indicação meu. Então, acho que foi o primeiro ou o segundo pedido de indicação, a reposição do calçamento na rua Arthur Parmancelli. Então, como o nosso colega falou, eu vou bater neles e quando eles fizerem, eu vou vir para a tribuna para agradecê-los. Obrigado. Boa semana a todos. Os vereadores vão para a Nova Prata sábado. Seu motivo? Gilmar? Mais algum? Isso. Então, senhores vereadores, nada mais ainda a tratar, com a encerrada a presente sessão. Agradeço a presença de todos, uma boa noite e uma ótima semana.